Convidamos à frente a professora Ellen Cristina Geraldes, pesquisadora do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. Ellen é jornalista e doutora em Sociologia, desenvolve pesquisas na área de políticas de comunicação junto ao renomado pesquisador Murilo César Ramos. Sua atuação como estudiosa do tema é centrada na contribuição dos meios de comunicação para a construção da cidadania com análise das políticas de comunicação desse cenário. É professora universitária há mais de 10 anos, tendo sido, inclusive, diretora do curso de comunicação da Universidade Católica de Brasília. Com a palavra, a professora Ellen Cristina Geraldes. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu me sinto muito honrada, quero agradecer esse convite. É ótimo participar de uma mesa com o professor Márcio Simeone, que eu tinha lido já vários artigos, e ter essa interlocução mais de perto é muito boa. E também é interessante falar aqui da cidade de São João del Rei, porque tem tudo a ver com o tema que eu vou trabalhar. Minha abordagem vai ser a respeito da resistência às políticas de comunicação e das armadilhas que o desenvolvimento das políticas de comunicação as políticas de comunicação podem evitar algumas armadilhas muito comuns nas instituições públicas, nas organizações privadas, e a gente vai falar sobre isso. E tem tudo a ver com a cidade de São João del Rei. Quando eu estava chegando aqui, eu me lembrei de que eu visitei a cidade quando tinha 19 anos, e 3 coisas me chamaram a atenção demais aqui. A primeira delas foi um pão de canela que eu comi, eu nunca mais esqueci, porque eu não fiquei num hotel, numa pousada, eu fiquei na casa de uma pessoa que alugava um quarto, eu e a minha irmã, eu tinha 19 anos, era universitária, e fiz todo aquele circuito das cidades históricas. Eu fiquei quase um mês para tentar conhecer bem as cidades, e daí eu fiz um esquema bem alternativo. Eu não queria ir para pousada, para hotel, eu queria estar muito perto, assim, da vida da cidade, conhecer a vida da cidade. E a segunda coisa, e nessa casa que eu fiquei, a senhora tinha uma receita de família de pão de canela, que ela nunca me passou, e olha que eu insisti, eu telefonei, mandei cartas, eu fiz tudo, mas realmente era de família, eu não era da família dela. Nunca mais, até tentei o contato novamente, mas não a encontrei. E também me chamou a atenção uma lavanderia da cidade que eu fiquei encantada. Lavei toda a minha roupa, foi ótimo, barato, até hoje eu me lembro da qualidade desse serviço. Mas o que me encantou, e tem tudo a ver com aqui, foi a ideia do gosto pela política. Eu chego a uma cidade que se apresenta a mim como um lugar... A gente entrou em contato com guias e tal, e consultávamos os folhetos sobre a cidade, então eu vi um memorial, o solar da família Neves. Aqui viveu Tancredo Neves, aqui essa tradição e tal... Essa ideia do gosto pela política, somada ao Jornal do Poste, que me passava uma ideia assim, muito curiosa, também as pessoas parando e lendo no Poste, e lendo notícias assim, muito interessantes da vida política da cidade. Essa ideia, para mim, foi marcante, porque o gosto pela política ele vai entrar na minha história e na minha formação de uma forma muito diferente. Eu sou de São Paulo, que é uma cidade que, historicamente, embora reivindique uma ascensão política sobre o resto do Brasil, é uma cidade que se coloca como espaço do valor econômico. Então, um marco da minha história em São Paulo é a questão das demolições, né? Eu me lembro que na rua em que eu morava tinha 4 empresas de demolição. Por quê? Porque a cidade se recria. Há muita São Paulo sob São Paulo, e se recria com muita rapidez, como uma marca dessa questão econômica da cidade, em que o valor econômico ele passa em cima, é aquele trator que passa em cima de uma história. E nesse cenário, a política ela é concentrada em alguns grupos para algumas pessoas.
E para outras, você tem muito pouco contato. É algo que você vê como um adjetivo e um adjetivo ruim. O sujeitinho é muito político. Isso quer dizer que ele é uma pessoa pouco confiável, é uma pessoa que você não vai comprar um carro usado dele, é uma pessoa que vai querer te manipular e tal. Curiosamente, quando eu vou para São Paulo, saio de São Paulo para Brasília, eu vou encontrar um cenário, Brasília é o lugar em que moro há 14 anos, eu vou encontrar um cenário em que a gente convive com a política o tempo todo. As pessoas trabalham na política e trabalham com políticos. Mas, curiosamente, também é um lugar em que o gosto pela política não se dá de forma assim tão clara. Eu fiz várias pesquisas com jovens e a gente percebe que a rejeição à política do público jovem brasiliense ela é semelhante ou superior à de outros estados brasileiros. Eu fiz uma metáfora, quando eu acabei a pesquisa, de que parece que os jovens brasilienses veem a política como um mal genético, que acomete várias pessoas da família deles. Tal pessoa é assessora parlamentar, tal pessoa trabalha no Congresso. Tal. Não é elegante falar desse mal genético. É alguma coisa que não nos traz orgulho nem alegria. Está ali. E até você pode ser acometido desse mesmo mal. Mas você não vai fazer assim de uma forma eletiva. Vai ser uma coisa que aconteceu, porque te dá dinheiro, porque, enfim, é um mal necessário. Então, a resistência às políticas, não só na universidade, mas nas assessorias de forma geral, é uma resistência também à política, né? A resistência ao que é ser político, ao que é fazer política. É uma resistência forte, né? Então, eu penso que... E aí, na minha trajetória como profissional de comunicação, eu me lembro que comecei como jornalista, estudei jornalismo na Universidade de São Paulo. Então, lá a gente tinha um foco muito grande em trabalhar com cultura, trabalhar com esporte, era o que as pessoas mais desejavam, né? Estudei lá, vou dar uma ênfase porque eu me formei lá, né? Não acreditem quando as pessoas dizem que a gente se forma nas redações. Eu acho que quem se forma nas redações, a formação das redações é uma formação, às vezes, mal feita, às vezes tosca. As redações, enfim, podem criar produtos muito legais, mas as redações em si são espaços sem brilho, na minha opinião. São espaços muito carregados, muito tensos, não são os melhores espaços para você se formar. Eu acredito mais nessa formação alegre e complexa da universidade. E como repórter, eu comecei na Folha de São Paulo e trabalhei em várias editorias, inclusive na de política. E houve um momento de ruptura quando eu passei a aspirar, passei a desejar estar em uma assessoria de comunicação. Foi um momento que eu percebi que, como repórter, ao mesmo tempo que eu cobria alguns temas, alguns assuntos, alguns grupos, eu encobria muito mais assuntos e grupos e temas. Pelos interesses editoriais, pela incapacidade de alguns grupos estarem na mídia, a leitura que a mídia faz do mundo é muito recortada e parcial. Isso gera uma carência na gente. Então, teve um momento que, como repórter, eu falei, chega, não vou, isso daí não me agrada. Eu quero participar da mobilização de alguns grupos para estarem na mídia, porque estar na mídia é existir. Eu me lembro que eu tive uma conversa muito interessante com uma assessora de comunicação de um grupo inglês que trabalhava com o direito das pessoas canhotas. Quem é canhoto aqui? Eu também. E nós temos, eu não sei se vocês sabem, a gente tem 4 anos de expectativa de vida abaixo dos destros, né? Que pena, que pesar, né?
É verdade, gente. E a gente nem sabe disso. Conversando com essa assessora, super articulada e tal, ela me explicou que o canhoto vive num mundo que não é para ele. Eu achava que era meio exagero. Eu sempre fui o tipo de canhota que, se não tivesse cadeira para canhoto, eu juntava duas e estava lá. Enfim, ou escrevia no colo e tal. Essa percepção, essa construção de que você é um canhoto, e isso resulta, eu acho, em conquistas. Eu sempre acho que os canhotos têm alguma vantagem, gente. Não é possível. A gente perdeu 4 anos em troca de quê? Mas a gente tem perdas. A construção dessa identidade passou para mim por ver a ação de um movimento e a ação de comunicação de um movimento. E foi ótimo, porque eu passei a ver, eu fui uma assessora intensa, eu trabalhei muito tempo da minha vida profissional, quando saí da reportagem, em assessorias. E escolhia justamente as assessorias, o meu grande critério era escolher assessorias de grupos que queriam se articular, de ganhar visibilidade, de constituírem a sua identidade, de aparecerem para o mundo e de se reconhecerem, de serem reconhecidos. Olha, foi uma super experiência. Mas dessa super experiência, o que eu percebi é que, poxa, novamente a comunicação me deixava assim... o que era feito com a comunicação me deixava insatisfeita. Se nos grandes veículos o que me deixava insatisfeita era o quanto nós encobríamos, por vários motivos, não só os voluntários e intencionais, nas assessorias eu ficava insatisfeita pelo caráter profundamente operacional de algumas assessorias. Como é esse caráter operacional? É a ideia do assessor como bombeiro, apagando incêndios continuamente, trabalhando o tempo todo em ações de varejo e não conseguindo pensar a sua organização por meio da comunicação. Então, eu observei, eu acho que a minha visão de políticas de comunicação está profundamente marcada por isso, que a gente tem a atuação das assessorias numa dimensão, em primeiro lugar, profundamente operacional. É uma dimensão que acomete a maioria das assessorias, não porque elas queiram. Eu aposto que, se você falasse para os assessores, você quer ficar o tempo todo resolvendo conflitos de imagem ou fazendo... Claro que não, né? Claro que não. Mas faz parte da demanda do dia a dia que a gente tem de evitar que nos atropele, que passe a ser o elemento crucial da nossa formação, da nossa atuação. Em segundo lugar, talvez exista uma demanda que é mais tática. Poxa, mais legal. Mas ela é muito fundada nos produtos. A assessoria, algumas vezes, fica refém dos produtos que ela tem de fazer. E como ela copia, ela imita, muitas vezes, uma lógica midiática outra, dos grandes meios, então tem de sair o boletim tal, com a periodicidade tal, mesmo que a instituição de ensino esteja em férias. Daí tem de sair, porque senão a periodicidade foi afetada, isso tem de ser feito dessa forma. Esse nível de vinculação excessiva aos produtos, eu acho que eu chamaria de um nível tático.